Bom dia, terceiro ano. Hoje é dia 17 de maio, segunda-feira, e hoje nós vamos finalizar a apostila de língua portuguesa para que amanhã nós possamos começar a apostila nova. Então, a gente vai começar hoje nossa aula aqui na página 55 de língua portuguesa e nós vamos falar sobre texto de opinião. O que será que é um texto de opinião? O que será que é dar uma opinião, expressar a sua opinião? Vamos ler o texto primeiro, para depois eu explicar para vocês o que é esse texto de opinião, tá bom? Então, vamos começar a leitura aí. Lembrando o seguinte, criançada, para a gente ficar craque na leitura, a Cássia lê uma vez, vocês pausam o vídeo, vocês leiam sozinhos depois, tá? É assim que a gente vai treinar a leitura, já que a gente tá de modo remoto, tá bom? Então, vamos lá. Leia o texto de opinião a seguir. Então, o texto chama-se Brincadeiras de Criança. Onde estão? Então, ele começa, o título dele começa com uma pergunta. Brincadeiras de criança? Onde estão? Ele faz uma pergunta. Vamos ver o que vai falar? Vou ler aqui o primeiro parágrafo, ok? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 2 da tarde, das 14 horas, 2 da tarde, correr na rua jogando queimada, ou ainda jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefantinho colorido e bets. Impossível falar da infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias que não sabem o que dizem. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele cita umas brincadeiras de criança. Essas brincadeiras aqui são da minha época, talvez vocês as conheçam, talvez não. Aí ele fala que quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, quase todo mundo quer voltar a ser criança. Quando ele fala aqui, ó, há um desejo quase unânime hoje, ele quer dizer que quase todo mundo que é adulto quer voltar a ser criança. Aí ele fala menos as crianças. Quando ele fala menos as próprias, ele tá falando menos as crianças, que não sabem o que dizem. Então, vamos aí para o segundo parágrafo. Mas, se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes. Os jogos mudaram de nome e de ambiente. Da rua foram para dentro das casas e dos apartamentos. E a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablets e smartphones. Os jogos coletivos são aqueles jogos com tanto de criança brinca junto. Então, ó, os jogos coletivos viraram games individuais que ganharam as crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas brincando lá fora foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro. Nick! Por vezes, a solidão do quarto e o videogame trazem a brincadeira mais divertida. Aqui ele tá falando, pessoal, nesse segundo parágrafo, das mudanças nas brincadeiras. Antigamente, na minha época, na época dos pais de vocês,
A gente brincava muito na rua. Eu brinquei muito na rua. Pergunta aí pros pais de vocês. Eu aposto que eles vão falar que eles brincaram muito na rua. Na nossa época não era perigoso brincar na rua, tinha menos carro, tinha menos perigo. Então a gente brincava mesmo, até de pique-esconde na rua, brincava de queimada, brincava de vôlei, elefantinho colorido, pega-pega. A gente brincava na rua. Hoje as crianças quase não brincam na rua, porque hoje é mais perigoso. Então hoje houve uma mudança nas brincadeiras. Antigamente as crianças brincavam com crianças. Hoje as crianças brincam mais sozinhas, com smartphones, tablets, né, jogos virtuais. Então, aqui fala desta mudança nas brincadeiras. Vou para o terceiro parágrafo que fala o seguinte: alguns pais não gostam. O que os pais não gostam? De brincadeira de videogame, de ficar dentro do quarto brincando, de brincar o tempo todo com o celular, de ficar com o celular nas mãos. Então, ó, alguns pais não gostam. Dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Aqui a gente tem um grupo de pais que gostam que os filhos brinquem na terra, que os filhos brinquem com outras crianças. E tem aqui, ó, mas há também aqueles, ou seja, que também tem um grupo de pais que preferem que os filhos brinquem com os smartphones, pois eles falam que as crianças se tornam mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Então, virando aí, página 56. Deixa eu virar aqui o meu. Próximo parágrafo, tá? Mas, como medir qual época é a melhor? Há uma preferida entre elas? Uma mais divertida? Mais benéfica para as crianças? Olha que aqui, pessoal, ele faz várias perguntas. Ele não sabe qual é a época melhor. Ele não sabe se é atual, se são os jogos tecnológicos ou se são as brincadeiras de rua. Ele não sabe. Tanto que ele faz várias perguntas sobre isso. Então, ó, continuando aqui, ó, último parágrafo. Olha o espaçamento aqui, ó. Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem resposta. Parafraseando, quer dizer, copiando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la e quem sabe um dia dizer da sua forma se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas são diferentes, ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas, se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar ou mudar, reinventar. Então, crianças, observem que esse texto, ele é um texto de opinião, porque o autor do texto, ele dá a opinião dele sobre o quê? Sobre as brincadeiras de antigamente e as atuais. Ele tenta descobrir, né? Embora ele não saiba a resposta e ele termina o texto sem saber a resposta, quais são as melhores brincadeiras para as crianças? Se as antigas, brincar na rua, correr na terra, tomar chuva, ou se são as atuais, que é ficar quietinho dentro de casa, brincando com o celular, mexendo com o celular. Então ele fala aqui que só o futuro vai dizer, ó.
o tempo que deve trazê-la e quem sabe um dia dizer da sua forma se as brincadeiras de ontem e de hoje são diferentes ou semelhantes, melhores ou piores. Ou seja, só quando vocês se tornarem adultos que a gente vai saber se vai ser melhor ou pior para vocês, tá bom? Então, por isso que é um texto de opinião, porque o autor, ele tá dando a opinião dele o tempo todo. Se vocês quiserem ler esse texto inteiro, é só vocês digitarem esse endereço aqui, que ele tá na internet, tá? Então, ó, brincadeiras de crianças, onde estão, disponível em... Aqui tem um endereço eletrônico, tá? Então, se alguém tiver interesse em ler esse texto inteiro ou reler na internet, é só digitar esse endereço. Questão número 2, vamos botar mãos à obra aí, pessoal? Pessoal, lembrando de pausar para dar as respostas, para não copiar. Aluno que copia não aprende. Então, questão número 2, qual é a opinião do autor sobre as brincadeiras? Então, tem 3 alternativas, só uma é a correta, eu vou lê-las. As brincadeiras de hoje são as mesmas de antigamente. As brincadeiras de hoje são diferentes daquelas de antigamente, ou as crianças de hoje não brincam mais? Qual é a opinião do autor sobre as brincadeiras? Marquem aí, leiam aí se for preciso de novo e marquem. Então, pessoal, a opinião do autor, se a gente reler o texto, é que as brincadeiras de hoje, elas são diferentes. Ele ainda fala que hoje as crianças ficam mais tempo nos produtos tecnológicos e antigamente as crianças brincavam mais na rua. Então, as brincadeiras de hoje, elas são diferentes daquelas de antigamente. Tá bom? Segundo o texto, como as crianças de antigamente se divertiam na infância, voltem lá no texto e procurem, tá lá no comecinho do texto, como que ele fala que as crianças de antigamente se divertiam. Pausem aí para vocês escreverem. Vamos ver se vocês acertaram. Então, o que vocês tinham que copiar? Ó, esse eu não vou copiar a resposta. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tomar banho de chuva, jogar bola no sol, correr na rua jogando queimada, jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefantinho colorido e bets. Então, vocês vão escrever essas brincadeiras, ó. Vocês vão escrever tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente, correr na rua, jogando queimada, jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefantinho colorido e bets. Então, vocês vão escrever aí o quê? Essas brincadeiras, tá bom? Começo de frase com letra maiúscula. Eu espero que vocês tenham escrito. Esse eu não vou escrever para vocês, não há necessidade. Questão número 4. Você sabe jogar queimada? Leia as regras a seguir. Como eu amava jogar queimada. Vamos lá, queimada. Jeito de brincar. Para brincar, é preciso dividir o grupo em 2 times. O jogador que estiver com a bola deve arremessá-la e jogá-la, tentando acertar. A gente fala queimar, né, quando a gente tá brincando. Uma pessoa do outro time. Quem for queimado sai do jogo. Vence a equipe que conseguir queimar todo time adversário primeiro. Então, aqui tá explicando como se joga queimada. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão pesquisar, se vocês não souberem, como se joga 3
3 brincadeiras antigas que são citadas no texto. Se vocês não souberem, pesquisem, tá, na internet. Vocês vão explicar como se joga 3 cortes. Vocês vão explicar como se joga elefantinho. Eu falo elefantinho, tá, pessoal? Elefantinho colorido. Esse a gente brinca muito lá na escola. E vocês vão pesquisar como se joga bets. Eu acho que eu só brinquei de bets uma vez na minha vida. Porque bets tinha que ter uns objetos para brincar, os outros não precisavam. Então, vocês vão pesquisar, se vocês não souberem, como se joga esses 3 jogos, essas 3 brincadeiras antigas. Aí a questão número 6, segundo o texto, quais são os mais comuns, quais são as brincadeiras mais comuns nos dias de hoje? Volta lá no texto, procura. Tá lá na primeira parte do texto, como se chamam as brincadeiras mais comuns nos dias de hoje. Pausem aí, tá, pessoal? Escreveram? Então, o que vocês têm que ter escrito? As brincadeiras... Pessoal, como a gente só tem uma linha, a gente não vai pôr resposta completa. Mas tem que colocar resposta completa em tudo. Teve uma mãe que me falou que o filho não quer colocar resposta completa porque eu não falo de resposta completa. Como assim, pessoal? Não falo. Eu vivo falando que tem que pôr resposta completa. A gente só não coloca a resposta completa na apostila quando ela dá o espaço pequeno, tipo agora. Mas todas as outras alternativas sempre resposta completa, sem discussão. Então, aqui eu não vou colocar porque o espaço é pequeno, é uma linha só. Então, as brincadeiras mais comuns de antigamente são os jogos... De antigamente, não, desculpa. Atuais. Atualmente, as crianças brincam com jogos eletrônicos. Ponto final. Eletrônicos. Eletro tem acento circunflexo no O, senão fica eletrônicos. Eu não conheço nenhuma palavra que se pronuncia como eletrônicos. O correto é eletrônicos, acento circunflexo no O. Então, virando aí página 58. Vamos dar continuidade. Questão número 7. Releia o trecho a seguir. Arrisco-me a dizer que, se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança. Letra A. O que o autor quis dizer com desejo quase unânime? Quando eu falo assim, é quase unânime que as pessoas gostam de chocolate. A palavra unânime, o que significa? Escrevam aí, eu expliquei lá no vídeo. Vamos ver se vocês lembram. Pause aí para escrever. Vamos ver se vocês relembraram, se vocês acertaram. Pessoal, quando a gente fala que é um desejo quase unânime, a palavra unânime significa que quase todo mundo gosta, tá? No caso aqui, quase todos querem voltar a ser criança. Então, desejo quase unânime é um desejo da maioria das pessoas.
Ou seja, quase todo mundo lá no texto, né? Ele fala que a maioria das pessoas, dos adultos, eles querem voltar a ser criança. Então, unânime significa que a maioria das pessoas querem, tá? Uma coisa unânime quer dizer que a maioria gosta, que a maioria quer. Isso é um desejo unânime. A letra B, ele está perguntando se você concorda com essa afirmação. Você acha, aí é resposta pessoal, que a maioria das pessoas querem voltar a ser crianças? Para o que vocês estão fazendo aí, vai lá na cozinha, pergunta lá para a avó, pergunta para a tia, pergunta para a prima mais velha, pergunta aí para a mãe, pergunta aí para o vô, para a avó eu já falei, né? Pergunta se ele quer voltar, se ela quer voltar a ser criança, para vocês responderem essa pergunta. Eu queria, se eu pudesse, eu queria voltar a ser criança. Ser criança é muito bom, pessoal. Ser adulta, a gente só tem conta para pagar, preocupação. A criança é muito mais gostoso. Então, é um desejo unânime? Você concorda com isso? Então, a letra B é uma resposta pessoal. Então, aí, pause para fazê-la. Vou passar para a questão número 8. Questão número 8 fala o seguinte: de acordo com o texto, é possível saber que época é melhor? A passada ou a atual? Lá no texto, pessoal, no finalzinho do texto, ele faz um tanto de pergunta. Eu ainda comentei com vocês o que naquele momento? Que nem ele o que? Sabia qual é a melhor época. Então, de acordo com o texto, não é possível, pessoal. Olha aqui, só tem 2 linhas, dá para dar resposta completa. Então, não é possível ele ainda fala que só o futuro vai dizer qual é a melhor época. Não é possível saber qual a melhor época. Ó, nós temos aqui 2 palavras que são acentuadas com acento agudo. Possível e época. Não se esqueçam de colocar o acento. Eu recebi muita prova sem acento. Por favor, pessoal, isso daí é falta de atenção, não colocar acento nas palavras. Não é possível saber qual a melhor época, né? Segundo o texto. Então, pausem aí quem não terminou de copiar. Vamos para 9. Questão 9. Todos os pais têm a mesma opinião sobre jogar videogame? Pinte no texto o parágrafo que trata desse assunto. Quando eu estava lendo o texto para vocês, eu ainda comentei com vocês, olha, aqui a gente tem a opinião dos pais que acham que brincar com terra é importante, brincar com outras crianças é importante, mas tem pais que não, que acham que jogar eletrônicos é melhor, porque a criança vai ficar mais esperta. Então, a gente vai voltar lá no texto, mas eu queria que vocês voltassem antes, lessem o texto e tentassem achar sozinho qual que é esse parágrafo que fala sobre a opinião dos pais. Sobre, tem pai que gosta, que acha que é importante criança brincar como antigamente, mas tem pai que acha que não.
Queria que vocês fizessem antes de mim. Voltem lá, pausem para vocês acharem. Vamos ver se vocês localizam esse parágrafo antes de mim. Pausaram aí? Vamos ver se vocês localizaram. Então, eu voltando aqui no texto. Olha aqui, o meu já tava até, ó, todo sublinhado, ó. Alguns pais não gostam. Dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade, as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Aqui a gente tem as duas opiniões, os pais que gostam, que querem que as crianças brinquem como antigamente, e aqueles pais que acham que não é tão importante, que brincar com aparelhos tecnológicos vai ser suficiente para o mundo atual. Então, é esse parágrafo que vocês devem sublinhar. Então, voltando lá. Questão número 10, ele pergunta qual é a sua brincadeira favorita. Ela aparece no texto. Se ela aparecer no texto, você vai escrever sim, é tal brincadeira. Se ela não aparecer no texto, você vai escrever não, eu gosto de tal brincadeira. Eu quero que você escreva aí o nome da brincadeira que você gosta, ela aparecendo ou não no texto. Tá? Pause aí para fazer. Vamos para 11. Questão 11. Qual a finalidade do texto que acabamos de ler? O texto que nós acabamos de ler, ele conta uma história sobre as brincadeiras, ele explica as regras das brincadeiras, ou ele mostra uma opinião a respeito das brincadeiras? Aquele texto que a gente acabou de ler, ele faz o quê? Ele não conta, momento nenhum eu vi uma história. Ah, essa história de tal brincadeira. Essa é a história do xadrez. Essa é a história do ping-pong. Não, eu não vejo uma história. Então, não é o primeiro. Ele explica regras? Não, momento nenhum ele explica como se brinca. Mas ele mostra a opinião de uma pessoa a respeito de brincadeiras. Ele fala sobre as brincadeiras atuais e as brincadeiras do passado. Questão número 12. Você concorda que as brincadeiras de hoje são muito diferentes e que as crianças passam muito tempo com os eletrônicos? Justifique sua resposta. Essa resposta é pessoal. O que vocês vão escrever? Se vocês concordam ou não que as crianças ficam muito tempo jogando videogame, mexendo no celular, mexendo no tablet, vendo TV. Ou se vocês não concordam. Se vocês concordarem, por quê? Tem que falar, tem que justificar por que vocês concordam que as crianças passam muito tempo com tablet, com jogos eletrônicos. E se vocês não concordarem, por que vocês não concordam que as crianças passam muito tempo? Tem que dar opinião e justificar. Se não couber, ó, você pode escrever até aqui nesse pedacinho, tá? Não tem problema, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai para divisão silábica. Só que antes de eu ler aqui a divisão silábica, eu vou explicar para vocês uma coisa que a gente vai precisar, porque aí vocês vão fazer os exercícios sozinhos e eu volto só corrigindo, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em divisão silábica, a gente tem aqui aquela brincadeira adoleta, que a gente gosta, né? Adoleta, le petit petit colar, le café com chocolate, adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu.
Aí, quando eu era criança, a gente ainda fazia assim, barra, berra, birra, barra, burra. Então, quando a gente fala a palavra adoleta e a gente canta essa palavra, a gente já canta separando as sílabas dela, ó. A, do, le, tá. Como que a gente separa a sílaba, pessoal? A gente separa a sílaba ou cantando, ou batendo palma, ou sentindo na nossa boca. Ó, a, do, le, tá. Eu gosto de separar a sílaba batendo palminha. Olha como que eu fiz, ó. A, do, le, tá. Eu bati 4 vezes a palminha. Então, quer dizer que a palavra doleta, ela tem 4 sílabas. Vamos pensar em uma outra palavra. A Cássia não pensou em nenhuma. Vamos pensar agora. Ai, como eu queria que nós estivéssemos lá na escola. Em homenagem aos meninos que gostam de futebol, eu pensei na palavra gol. Quando eu falo gol, eu não separo as sílabas da palavra gol. Eu falo gol de uma vez. Gol. Ao contrário de adoleta. Para eu falar adoleta, eu abro e fecho a minha boca 4 vezes. Para eu falar gol, eu só abro uma vez. Então, a palavra gol, ela só tem uma sílaba. Agora, se eu falo a palavra feliz, olha aqui, feliz. Eu abri e fechei a minha boca 2 vezes. Então, a palavra feliz, ela tem 2 sílabas. Agora, por exemplo, a palavra girassol. A palavra girassol. Eu abri e fechei minha boca 3 vezes, ó. Girassol. A palavra girassol, ela tem 2 S's. Para os 2 S's e os 2 R's, a gente tem aí uma regrinha, pessoal. Quando a gente vai separar os 2 R's e os 2 S's, eles ficam em sílabas diferentes. Eu brinco lá na escola que um R fica, um R vai. Então, a palavra girassol escreve-se assim, ó. Girassol. Então, quando a gente vai separar esses 2 S's, eu falo que um S fica e um S vai. Então, ó, girassol. Ele tem 3 sílabas. A palavra cachorro. Palavra cachorro. Cachorro. Olha, a palavra cachorro tem 2 R's. Então, toda vez que nós tivermos 2 R's e 2 S's, quando nós formos separar a sílaba, elas ficam em sílabas diferentes. Um R fica, um R vai. A palavra cachorro também tem 3 sílabas. Por que eu estou contando o número de sílabas 3º ano? Eu estou contando o número de sílabas porque eu vou ensinar para vocês as divisões silábicas, as divisões de sílabas. Quando a palavra só tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. O prefixo mono, quando você tem uma palavra e antes dela aparece mono, isso chama-se prefixo. A palavra mono, na língua portuguesa, significa um. Toda vez que vocês ouvirem a palavra mono alguma coisa, mononuclear, quer dizer que só tem um núcleo, monossílaba, significa que só tem um
alguma coisa, nesse caso, uma sílaba. Agora, quando vocês ouvirem a palavra de na língua portuguesa significa dois. Então, dissílaba são aquelas palavras com duas sílabas. Trissílaba, tricampeão. O Brasil foi tricampeão de futebol. Quando ele foi tricampeão, ele foi campeão quantas vezes? Então, tri significa três. Ele foi 3 vezes campeão. Nesse caso aqui, trissílaba, tem 3 sílabas. E poli. Poli na língua portuguesa significa muitas. Nesse caso aqui, acima de 3 sílabas, a gente vai chamar de polissílabas. Então, uma palavra que tem 4 sílabas ou mais, ela vai ser chamada na língua portuguesa de polissílaba. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Uma sílaba vai ser chamada de monossílaba. Olha como que se escreve para não escrever errado. 2 sílabas de sílaba, 3 sílabas trissílaba e 4 ou mais sílabas é uma palavra polissílaba. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma outra folhinha. Vamos dar uns exemplos para vocês. O que seriam palavras monossílabas? Palavras que só têm uma sílaba. Dessas daqui que nós acabamos de ver, qual que só tem uma sílaba? Gol. Então, eu vou falar que gol é monossílaba. Dia é monossílaba. Oi é monossílaba. Mal, tanto faz com L ou com U, né? Esse mal com L, mal com U, ainda vou ensinar para vocês como que vocês diferenciam um do outro. Mas mal tem uma sílaba só, então é monossílaba. Bom tem uma sílaba só. E assim por diante. Aqui eu pus 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de palavras que são monossílabas, ou seja, palavras que só tem uma sílaba. Agora vamos lá para exemplos de palavras que são dissílabas. Dissílabas tem 2 sílabas. Então, aqui, qual foi o exemplo que eu coloquei? O feliz. Feliz tem 2 sílabas. Lápis. Lápis tem 2 sílabas. Também é de sílaba. Que mais que é de sílaba? Roda. Roda também é de sílaba, só tem 2 sílabas. Que mais que é de sílaba? Casa. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de palavras de sílabas. Então, de sílabas são aquelas que têm 2 sílabas. Agora, trissílaba é aquela palavra que tem 3 sílabas, que aqui no meu eu dei de exemplo, ó, o girassol e o cachorro, que tinham 3 sílabas. Girassol com 2 S's, né? Depois a gente separa na hora de separação silábica. E cachorro, que tem 2 R's, que também separamos. Então, trissílaba são palavras de 3 sílabas. E palavras polissílabas são aquelas que têm 4 ou mais sílabas. A doleta tem 4, então a doleta é polissílaba.
felicidade, felicidade. Tem 5 sílabas. Então, 4 ou mais, a gente vai chamar de polissílaba. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de polissílabas, uma com 4, outra com 5 sílabas. Então, uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Mamãozinho com açúcar, né, pessoal? Agora, vocês vão fazer sozinhos para mim as páginas 59, 60 e 61, tá? E eu já volto no próximo vídeo corrigindo. Combinado? Até o próximo vídeo, pessoal!